Olá, muito boa tarde. As eleições autárquicas redefiniram a organização de muitas comunidades e colocam uma vez mais em cima da mesa o problema da abstenção. Temas para o comentário da semana de Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença, que está hoje connosco e com quem falaremos depois de destacarmos outros acontecimentos, a começar pela semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Uma Europa com cada vez menos lugar para Deus. É uma preocupação do Papa que marcou a celebração dos 50 anos do Conselho das Conferências Episcopais do continente, assinalado no Vaticano. Infatti anche oggi in Europa noi cristiani abbiamo la tentazione di starcene comodi nelle nostre strutture, nelle nostre case, nelle nostre chiese, nelle nostre sicurezze date dalle tradizioni, nell'appagamento di un certo consenso, mentre tutti intorno i tempi si svuotano e Gesù viene sempre più dimenticato. E também no Vaticano, Francisco criticou os católicos que se julgam superiores aos outros, convidando todos a rejeitar a tentação de julgar e catalogar quem pensa de forma diferente. Diamo la grazia di superare la tentazione di giudicare e di catalogare e che Dio ci preservi dalla mentalità del nido, quella mentalità di custodirci gelosamente nel piccolo gruppo che si ritiene buono. Il prete con i suoi fedelissimi, gli operatori pastorali chiusi tra di loro perché nessuno si infiltri, i movimenti, le associazioni nel proprio carisma particolare e così via, chiusi. Tutto ciò rischia di fare delle comunità cristiane dei luoghi di separazione e non di comunione. O Papa assinalou este domingo o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, pedindo o fim dos preconceitos perante quem procura uma nova vida longe da sua terra. Cogliere in quello sguardo la speranza che oggi ha ogni migrante di ricominciare a vivere. Jovens de todo o mundo lideram a luta contra as alterações climáticas. A caminho da COP26 em Glasgow, Francisco associou-se a eles. Las soluciones técnicas y políticas no son suficientes, sino están sustentadas por la responsabilidad de cada miembro y por un proceso educativo que favorezca un modelo cultural de desarrollo y de sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y el medio ambiente. Tiene que haber armonía entre las personas, hombres y mujeres, y el medio ambiente. No somos enemigos, no somos indiferentes. Formamos parte de esta armonía cósmica. É um tema que o próprio Papa assume ser difícil e objeto de polémicas. A justificação, uma reflexão a partir da Carta de São Paulo aos Gálatas, ajuda a perceber o que está em causa. La giustificazione, se non fiorisce con le opere nostre, sarà lì sottoterra come morta. C'è, ma noi dobbiamo attuarla col nostro operato. Così le parole di Giacomo integrano l'insegnamento di Paolo. Per entrambi, quindi, la risposta della fede esige di essere attivi nell'amore per Dio e nell'amore per il prossimo. Perché attivi a quell'amore? Perché quell'amore ci ha salvato tutti, ci ha giustificato gratuitamente, gratis. E na festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, o Vaticano anunciou o tema escolhido pelo Papa para o Dia Mundial das Comunicações de 2022, o imperativo Escutai,
desafiando o mundo da comunicação a reaprender a ouvir. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Organizações católicas estão na primeira linha de apoio aos migrantes e refugiados. As preocupações no campo das migrações com a crise dos refugiados motivou o encontro entre instituições católicas e o diretor-geral da Organização Internacional das Migrações. No final do encontro, ficou uma certeza. Preocupações a respeito da dignidade e dos direitos humanos dos migrantes, de garantia do acesso dos imigrantes a todos os cuidados de saúde, incluindo em especial o processo de vacinação, independentemente do seu estatuto legal, e vimos também os desafios que o mundo nos coloca, desde Moçambique até ao Afeganistão, e saio obviamente muito reconfortado com a consciência de que as organizações católicas em Portugal estão na primeira linha do apoio aos imigrantes e aos refugiados. E na reunião entre António Vitorino e uma pequena delegação das organizações católicas para as migrações, ficou a certeza de que, a parte de políticas públicas, a cooperação é essencial. O Pacto Global para as Migrações da União Europeia pretende ser uma visão comum para as migrações. Portanto, só de uma forma articulada é que poderemos enfrentar as migrações. E, infelizmente, deste pacto, 55 países, por acaso calhou falar da vacinação, 55 países não incluem os migrantes no plano de vacinação. Sabemos também que alguns países puseram-se de fora da assinatura deste acordo conjunto. Portanto, é fundamental continuar a bater nesta tecla de que precisamos trabalhar em conjunto. As agendas mediáticas vão alertando para as crises mais recentes, mas há outras que continuam a necessitar de atenção e ajuda, como acontece em Cabo Delgado, Moçambique. Sabemos que os problemas que estão a decorrer no terreno, apesar de haver aqui uma parte que é muito votada para os governos, para a segurança, há outra parte de apoio humanitário que podemos fazer, que devemos fazer, que é apoiar a reconstrução, a emergência e a reconstrução de Moçambique. E, portanto, sabendo que há organizações, algumas ligadas à Igreja, no terreno, a fazer este trabalho, pode ser motivador para nós colaborarmos e participarmos nesta campanha de emergência para que não se esqueça e não volte a acontecer. A construção de um nós cada vez maior é a preocupação do Papa Francisco, quando em causa está a realidade que atinge migrantes, refugiados e deslocados internos. A construção de uma comunidade que, sendo diversa, permanece unida, é um desafio de todos. Todas as pessoas interessadas, cidadãos isolados ou instituições, IPSS também, muitas delas da Igreja, congregações, organizações religiosas e outras, que sintam este apelo também, que é um apelo do Papa Francisco, de materializar o acolhimento dos refugiados, sejam eles do Afeganistão ou de outra parte do mundo qualquer, que queiram participar neste processo, que se juntem à plataforma de apoio aos refugiados, bastante por isso entrar no site da plataforma, refugiados.pt, e inscrever-se, e nós entraremos em contacto para verificarmos se é possível estas pessoas juntarem-se a uma comunidade de acolhimento já existente ou constituir uma nova comunidade de acolhimento. Nascida em 2015, a plataforma de apoio aos refugiados conjuga hoje geografias e línguas diversas. A mais recente vem do Afeganistão e começa já a ouvir-se em Portugal. Sim, estão felizes por estarem a salvo, mas estão muito preocupadas com todos os outros seus parentes e familiares que não têm qualquer hipótese, pelo menos imediata, de sair como eles saíram. Portanto, essa preocupação eles transmitiram. Naturalmente, há uma terceira dimensão que tem a ver com o seu próprio futuro aqui em Portugal, e nesse sentido nós temos estado em conversações e em conversas com responsáveis portugueses para que se defina o quanto antes um quadro de apoio imediato, qual é o enquadramento com que estas pessoas estão, e que haja um plano que permita que estas pessoas estabilizem, também psicologicamente,
animicamente, que as crianças integrem rapidamente e logo possível o seu enquadramento escolar. Para que a vida se construa de forma cada vez mais natural, o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado foi celebrado na paróquia da Amora, na diocese de Setúbal, uma comunidade marcada pelo carisma de encontro entre culturas, países e povos. Estamos tentando, conseguimos, não sei quanto, porém estamos tentando, trabalhando cada dia por uma comunhão entre a diversidade, fazer desta comunidade uma só comunidade, onde não importa o país de origem, a cultura, mas colocando tudo em comum, vai tornando-se sempre mais uma comunidade sempre mais rica, uma comunidade que é capaz de dar muito mais e que da própria experiência pessoal consegue também abrir as portas da sua igreja, digamos assim, da sua comunidade para acolher sempre mais os irmãos que estão chegando dia após dia. Acolher, proteger, promover e integrar continuam a ser esses os 4 verbos que colocam todos os seres humanos como iguais e fazem da família humana um nós cada vez maior. Informação que atualizamos permanentemente em eclésia.pt. Falamos agora com o Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença. Cumprimento, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Eunice, por estares aqui no programa Eclésia. Claro que o comentário desta semana é sobretudo político, em torno das eleições autárquicas. Para além das surpresas que possam ter acontecido, que redefinição também se verificou em muitas autarquias, levando à reorganização social dessas comunidades? Bem, falando em surpresas, a começar por Lisboa, uma vez que as sondagens, inclusive da última semana, à beira das eleições, não davam indicação da vitória de Carlos Moedas, que acabou por se verificar. Houve mudanças também noutras capitais de distrito, como Coimbra e Guarda. Houve perdas de maiorias absolutas, como foi o caso de Sintra e do Porto. E há várias autarquias, todas estas que já falei, mas também outras como Évora, como Loures, que ficaram tão divididas em termos de vereadores, de atribuição de mandatos autárquicos, que vamos ter aqui muitas necessidades de estabelecimento de diálogo e de consenso. Para termos uma ideia, em Lisboa, Carlos Moedas ficou com 7 vereadores, Fernando Medina 7 vereadores, depois 2 vereadores para o PCP, ou CDU, 1 vereador para o Bloco de Esquerda. Portanto, há uma maioria de esquerda na Câmara, com um presidente de Câmara de direita. E que implicações pode isso ter depois no governo da cidade? As implicações é que tudo vai ter que ser muito mais negociado. Em Évora temos uma divisão ainda maior. Em Évora, a CDU tem 2 vereadores, o PS tem 2 vereadores e o PSD tem outros 2 vereadores e o Nós Cidadãos tem 1 vereador. Portanto, não há aqui maiorias absolutas, nem maiorias até relativas, mas que sejam mais folgadas, que permitam aos presidentes de Câmara formar um executivo coeso. Vão ter provavelmente que não só distribuir vereadores, pelouros a vereadores da sua oposição, como estar num diálogo e numa negociação permanente, de forma a garantir que as suas medidas, ou as medidas que vão negociando, passem não só no Executivo da Câmara, como também nas Assembleias Municipais, quando for caso disso. Portanto, o que nós temos saído destas eleições é, por um lado, um maior equilíbrio na divisão de câmaras entre PS e PSD, ainda que o PS continue a ter uma grande maioria de câmaras, mas o PS em 2017 tinha atingido um máximo que parecia impossível de ultrapassar e, de facto, era impossível e perdeu câmaras. O PSD ganhou algumas, mas
Olhando mais fino, mais localmente, temos muitas situações em que o equilíbrio em cada Câmara vai ter que ser feito dia a dia, semana a semana, devido à necessidade de estabelecimento de consensos. Isso pode beneficiar as próprias comunidades autárquicas? Essa exigência de diálogo pode transformar-se enfim, numa potencialidade para as várias regiões? Vamos acreditar que sim. Mesmo que isso vá contra a tradição, não é, do governo autárquico, não é? Embora, como a lei eleitoral autárquica não permite a criação de executivos monocolores, não é quem ganha a Câmara tem o governo todo, tem essa distribuição de vereadores, a tradição autárquica já passa muito por aí. Mas a atribuição de pelouros é que pode ser nova. A atribuição de pelouros pode ser diferente, e vamos acreditar que das necessidades de criação de consenso e da necessidade de estabelecimento de negociações sai sempre algo melhor. Pode, em alguns casos, inviabilizar até a gestão diária da Câmara e pode, pelo contrário, haver uma certa insatisfação das populações ao verem que do seu voto não resultou algo de novo, porque a Câmara acaba um bocadinho emperrada por não ter uma maioria que permita ao Executivo lançar medidas, que permita ao Presidente da Câmara levar a cabo aquilo a que se comprometeu. Tudo vai depender de situação a situação e da capacidade de cada Presidente de Câmara, de cada partido em cada local, ser capaz de estabelecer esses consensos e de olhar para o bem comum. E como analisar a participação nestas eleições? E aí também poderíamos até olhar, se calhar, dois fatores. Por um lado, o envolvimento de tantos cidadãos nas listas autárquicas, mas, por outro lado, o aparente distanciamento e efetivo distanciamento dos eleitores pelos altos índices de abstenção. Sim, de facto, as eleições autárquicas têm esses dois lados. São um momento grande da democracia, porque implicam milhares e milhares de pessoas a envolverem-se em candidaturas a juntas de freguesia, a câmaras, a assembleias municipais. Tivemos, mais uma vez, muitos movimentos de cidadãos, uns mais genuínos, outros mais por dissidências dentro dos partidos, mas ainda assim é um dado muito positivo como os movimentos de cidadãos se organizam e conseguem ter uma grande expressão eleitoral. São praticamente a quarta força eleitoral no país, tanto em número de câmaras como de mandatos, mas temos uma abstenção que, não tendo sido recorde em eleições autárquicas, é muito elevada. E essa abstenção, é preciso que as pessoas tenham consciência de que a sua abstenção também é decisiva. Lá por não quererem decidir em quem votar ou por não se darem sequer esse trabalho, essa abstenção é decisiva. E, por exemplo, em Lisboa, muitas pessoas não terão ido votar convencidas de que o Presidente da Câmara tinha a reeleição garantida. E, como se vê, não tinha. Outras pessoas, mesmo entre aqueles que foram votar, há sempre o caso, onde quer que seja, de pessoas que votam não exatamente em quem querem que ganhe, mas querem que aquele candidato ganhe, mas não tenha uma maioria absoluta. E, portanto, vão votar um bocadinho ao lado, em quem o possa apoiar. E o que aconteceu também em Lisboa foi que há uma maioria de esquerda, sim, mas o candidato a Presidente da Câmara que podia ganhar do lado da esquerda não ganhou. Eu acho que temos todos de nos consciencializar de como o nosso voto não só é importante, como é decisivo. E ao não irmos votar ou ao não votarmos exatamente em quem queremos que ganhe, podemos estar, de facto, a promover a vitória de quem não queremos. Também por isso estas eleições autárquicas e o conhecimento dos candidatos, enfim, do trabalho que eles fazem também, não é? Pode ser uma boa escola da democracia.
é sempre uma boa escala da democracia. Nas eleições autárquicas, muita gente diz, e inclusive muitos políticos e dirigentes partidários dizem que o que conta mais são as pessoas, contam mais do que os partidos, e na maior parte dos casos, de facto, é assim, porque há um contacto muito próximo. Então, se pensarmos em termos de juntas de freguesia, e sobretudo em meio rural, é o vizinho do lado, é aquele a quem podemos ir bater à porta para dizer, olha, há ali um problema. E nesse sentido, as eleições autárquicas são um grande momento de democracia e de escrutínio político, porque também é muito mais próximo o escrutínio daqueles que elegemos. Há locais onde o voto partidário ainda conta, mas conta muito o voto pessoal, o conhecimento que se tem das pessoas, e também assim se explica que, por exemplo, haja situações como aconteceu em Caldas e na Guarda, em que foram movimentos independentes que ganharam as câmaras, neste caso eram câmaras tradicionalmente PSD, que foram ganhas por candidatos que já tiveram ligação ao PSD, mas que, por não terem sido escolhidos como candidato oficial, optaram por se candidatar em movimentos independentes e mostraram como, de facto, o conhecimento e a proximidade são importantes para vencer eleições autárquicas. Interessou mais a pessoa do que o partido propriamente dito, não é? Lourenço, agradeço muito ter estado aqui no programa Eclésia a esta análise a partir das eleições autárquicas. Muito obrigado e felicidades para o trabalho na Renascença. Obrigada. Mais logo, siga as histórias de missionários que partilhamos consigo ao longo deste mês de agosto no programa que emitimos na Antena 1 pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.